Antes de designar os artigos para o trabalho da próxima semana, eu quero falar sobre uma coisa. Nós temos um novo aluno hoje no campus. Ele é Bud Revell. Todos nós já ouvimos histórias sobre Bud, mas eu acho que devíamos fazê-lo sentir-se bem à vontade aqui no colégio Weaver, em vez de aliená-lo. O que parece ter acontecido nos outros colégios em que ele esteve. Assim, Vincent e eu decidimos fazer um artigo do tipo Seja Bem-vindo a respeito de Bud, sob a responsabilidade de Jerry Mitchell. Agora, Susan... Senhora Phillips, será que eu posso ir ao banheiro? Com licença. Oi, eu sou Jerry Mitchell, sou do jornal da escola, o Titã. Eu sei que é meio esquisito eu perguntar quem é você estando aqui ao seu lado no mictório, mas... Se você for bicha... Deus. Eu? Não, nada disso. O que estou tentando confirmar é... Você é Buddy Revell, não é? É da entorpecente? Não, eu sou do jornal da escola. O que você quer, cara? Eu acabo de chegar aqui. Eu não quero nada. Isto é, eu só quero conversar com você. Me mandaram escrever um artigo idiota sobre você por ser novato aqui no campus. Vai escrever um artigo idiota a meu respeito? Por quê? Eu pareço idiota? Não. Você não parece idiota, nem um pouco. E para que saiba que pouco me importa se você usa droga ou não, eu não conheço ninguém da polícia. Não que eu ache que você use droga ou nem nada desse tipo. Ouça, que tal a gente esquecer tudo isso e fingir que isso não aconteceu, hein? Você não vai esquecer o que aconteceu aqui. Agora, vê se entende só uma coisinha, Jerry. Eu não gosto que saibam a meu respeito. Eu não gosto quando alguém sabe qualquer coisa a meu respeito. Portanto, pegue esse seu jornal e limpe o que quiser com ele. Você me aborreceu, Jerry. E agora eu vou ter que fazer alguma coisa para passar minha raiva. Passar a raiva? Você e eu vamos ter uma briga hoje, depois da aula, ouviu? Às 3h no estacionamento. E se você fugir, eu encontro você. Se falar com o professor, só vai piorar as coisas. Se for para casa, pego você embaixo da cama. Você e eu. Às 3h.
Sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. Nós começamos o programa com essa cena do filme Te Pego Lá Fora, filme de 1987. Essa cena tensa. Eu não sei se para você ela é tensa hoje, mas se você é um adolescente, se você tiver qualquer problema na escola e você assistir essa cena, eu tenho certeza que você vai ficar tenso. Esse filme, a gente vê essa cena, que é quando a gente chama de plot, né? É quando a história se desenrola. Ele vai abordar o colega novo que está chegando na escola, com fama de valentão, expulso de várias outras escolas. E ele vai, coitado, com boa vontade, com boa intenção, mas acaba sendo ameaçado, né? O grandão diz que vai pegar ele lá fora, às 3 horas, o título em inglês é até esse, 3 o'clock high. E o filme se passa todo dentro da escola, nesse dia, até o ápice que é a saída dele e o encontro desses dois do lado de fora. Gente, eu assisti esse filme, eu devia ter uns 10, 11, 12 anos, e eu fiquei com esse filme na cabeça semanas, né? A atenção foi tão grande para esse desenrolar que você fica com esse filme na cabeça um tempão. Quando foi lançado no cinema não foi um sucesso enorme de bilheteria, mas ele teve uma excelente recepção em VHS, na televisão também fez grande sucesso e se tornou um clássico cult da década de 80, então se você nunca assistiu e quiser matar a saudade dos filmes da década de 80, é uma boa pedida, Te Pego Lá Fora. E hoje o programa, gente, está com uma novidade, a gente está com uma visita que eu estou esperando. Acho que há uns 3 anos que eu estou tentando agendar essa visita. Ronald Khalid Rian, ele trouxe os 6 filmes que marcaram a vida dele. E olha, só coisa boa, só pérolas, só obras-primas. Eu fiquei fã da lista dele, me deu vontade de rever todos os filmes. Ele disse que não ia colocar um, porque esse um ele ia deixar para mim, que é Casablanca, que é uma grande paixão. Mas daqui a pouco, no segundo, terceiro e quarto bloco, a gente vai estar com o Ronald. Ele vai falar sobre os 6 filmes que marcaram a vida dele. Vai ter que assistir o programa todo para descobrir quais são esses 6 filmes. Mas eu começo agora no primeiro bloco, gente, falando do filme que ganhou o Oscar, agora de 2018, que é A Forma da Água, filme polêmico. O filme foi feito ano passado, né, 2017, concorreu agora ao Oscar 2018, dirigido por Guilherme Del Toro. Guilherme Del Toro, ele fez O Labirinto do Fauno, que é um filme belíssimo, e fez também O Círculo do Fogo. E a história de A Forma da Água se passa na década de 60 nos Estados Unidos, fim da Guerra Fria, época de muitos conflitos, transformações sociais. E aí a gente tem Elisa, que é interpretado pela Sally Hawkins, que é uma faxineira de um laboratório secreto do governo americano. E ela está lá trabalhando, fazendo o serviço dela, e ela descobre que tem uma criatura fantástica, tá? Um anfíbio, que está sendo mantida presa nesse laboratório. A criatura que foi capturada na Amazônia, e ela fica encantada com aquela criatura. A criatura, ela às vezes fica dentro de um aquário, às vezes fica acorrentada em um tanque, é perigosa, já decepou, já arrancou os dedos do chefe de segurança, mas mesmo assim ela não resiste ao desejo de se aproximar dessa criatura, se aproxima levando ovos cozidos para essa criatura comer e se inicia um flerte entre eles dois, acredite, se inicia um flerte entre eles dois. E aí, como vocês podem imaginar, ela tenta tirá-lo do laboratório, né? Ela tenta ajudar ele a fugir do laboratório. Ela, junto com a sua amiga, que é interpretada por Octavia Spencer, a Zelda, elas tentam tirar essa criatura porque ela vai ser sacrificada. E enquanto eu estou falando aqui, se você encontrou alguma semelhança com o filme Splash, Uma Sereia em Minha Vida, aquele filme da década de 80, se você encontrou alguma semelhança, não é impressão sua, tá? Tem muita semelhança, não vou falar mais sobre isso, mas se você quiser pesquisar, só coloca no YouTube Splash, Uma Sereia em Minha Vida e A Forma da Água, porque colocaram as imagens dos 2 filmes comparando e realmente a história é muito parecida. O que não tira a vontade de ver aqui A Forma da Água.
Além dessas semelhanças com Splash, esse filme também está sendo acusado de ter se plagiado uma história, né, de uma peça teatral de 1969. Então esse filme está envolto de um monte de polêmicas. Ele recebeu 13 indicações ao Oscar e conseguiu levar 4 estatuetas. O prêmio mais importante, que é o de melhor filme, o Guilherme Del Toro também recebeu o melhor diretor e também levou o Oscar de melhor trilha sonora e melhor direção de arte. E olha, a trilha sonora eu acho que foi um prêmio merecido, porque é uma trilha sonora nostálgica, muito bonita. A direção de arte também é perfeita. O filme utiliza todos os tons azuis e verdes. Nos remete um pouco à estética do filme O Fabuloso Destino, de Amélie Poulain, que oscila entre o verde e o laranja. Então, lembra um pouco essa fábula que o Fabuloso Destino de Amélie Poulain traz lindamente. E realmente, eu acho que foi um filme muito bom. Não foi um Oscar injusto, não. Acho que foi um Oscar merecido. Os atores coadjuvantes também estão excelentes. A Sally, que faz a faxineira, apesar de não abrir a boca, ela tem uma interpretação fantástica. O ator que faz também, o anfíbio também, ele se coloca muito bem em cena. Zelda, interpretada por Octavia Spencer. Octavia Spencer, gente, ela pisou em um filme, eu acho que é redundante dizer que ela está maravilhosa, né? Mas a gente tem também o vizinho de Elisa, que faz um artista desempregado, que narra a história, tem o cientista, o coronel-chefe da segurança. Então os personagens coadjuvantes, eles estão incríveis também e eles merecem um destaque nesse filme. E assim, polêmicas de plágio à parte, eu diria que é um filme arriscado, tá? É um filme com apostas bem arriscadas, é um filme corajoso, que quase beirou a bizarrice, mas mesmo assim consegue ser uma bela história de amor e um filme com muita poesia. E a gente vai encerrar o primeiro bloco, nosso tempo acabou, enquanto eu estava falando aqui da Forma da Água. E lembre-se que no segundo bloco eu estou com o Ronald Khalid Rian, e ele vai falar sobre 6 filmes que marcaram a vida dele. Ronald aqui da TV Itabuna, da Velocidade, que vem aqui, fala de política, fala das notícias, né, debate junto com você já há muito tempo, ó, morador antigo aqui da TVI. E agora ele veio falar sobre os filmes que marcaram a vida dele. Daqui a pouco, no segundo bloco, não saia daí porque a gente volta rapidinho. Voltamos com o segundo bloco do Luiz Câmera Arte, com o meu convidado especial, Ronald Rian. E Ronald Rian Khalid. Ronald Rian Khalid. Não pode só falar Ronald Rian? Não, porque você falou Ronald Khalid Rian. Ah, tá, gente. É Ronald Rian Khalid. Mas porque às vezes as pessoas chamam Ronald Rian, às vezes Ronald Khalid. Porque tem um primo que é Ronald Rian. Ele é... Que falta de criatividade é essa na família? Dois Ronalds. E um não sabia do outro. A mãe de um não sabia do outro. Que coincidência. Enfim, Ronald Rian Khalid. Pronto. E Ronald escolheu os 6 filmes que marcaram a vida dele. E Ronald traiu tanto filme bom, gente. Você me deixou numa situação difícil. Olha que decepção. Cada filme bom que Ronald deixou de fora. A gente estava lembrando aqui dos que foram traídos, né? Mas é difícil mesmo. É como um filho, né? Você, dos 10 filhos, qual é que você gosta mais? Né? A mesma coisa quando que alguém pergunta, me obrigou a fazer. Qual documentário eu gosto mais? É uma dor no meu coração tão grande. Na verdade, pedir para eu listar os filmes que eu gosto mais já é muito difícil. Mas assim, Ronald, alguns filmes aqui... E sobra-prima, viu, gente? Não tem um filme ruim aqui, não tem. Mas tem filme aqui que tem muito tempo que eu assisti. Muito tempo é muito tempo. Se eu falar, não vai nem pegar bem pra mim. Eu acho que a maioria deles você não era nem nascida ainda. Alguns, esse eu não era. Olha, é tão bom quando eu acho uma data que eu não fui nascida, porque quase todas as datas agora eu já tinha nascido. Mas assim, são filmes maravilhosos, mas alguns tem muito tempo que eu não assisti, então você vai conduzir, tá bom? Estou de espectadora hoje. E a gente vai revelando em doses homeopáticas mesmo, a gente não vai falar tudo de vez não. Mas o primeiro filme da lista de Ronald, gente,
É um clássico, é considerado um dos melhores filmes também de todos os tempos, aparece aí nas listas de melhores filmes de todos os tempos. É um filme de 1972, realmente eu não tinha nascido, que é The Godfather, O Poderoso Chefão. Ele ainda marcou 1 E 2. e 2. Por que que esse filme... E assim, tá na ordem? É o melhor filme de todos os tempos para você ou você não vai colocar esses 6 na ordem? Não, aí você está exigindo demais de mim, né? Mas digamos assim, que da idade contemporânea do cinema, da década de 60 para cá, esse é o maior filme. Né? É O Poderoso Chefão. Né? Que aí tem tudo. Tem tudo. Né? É uma história da máfia, né, como você sabe, mas ali o que está nas entrelinhas é a história humana. A história, o ciúme, a inveja, o ódio, a vingança. Então é uma história fantástica. E o cinema tem que contar a história humana mesmo, porque aí não fica velho nunca, né? Não fica velho nunca. O filme, o primeiro, né? O Poderoso Chefão 1, ele começa com a cena, que é uma cena que você assiste só uma vez. E se você viver há 300 anos, você não esquece dessa cena, né? Que é quando o compadre, né, vai pedir para Don Corleone uma vingança. Uma né? vingança. A filha dele foi abusada e aí ele vai pedir uma vingança para Don Corleone. Isso tudo numa festa de casamento, né? E essa conversa com esse clima tenso nos bastidores. Mas eu assisti tanto essa cena, eu só precisava ter assistido uma vez, tá? Para ela ser inesquecível. E ele, o Coppola, você olha nos detalhes, a família italiana, a tarantela, né, a dança, as músicas, danças, a maneira de falar. A comida. Tem uma parte que a lealdade. A lealdade, eles. ensinando a fazer o macarrão, não é? com linguiça, com salsicha. Não é? É uma coisa fantástica. E os atores que ele descobriu nesse filme, Robert De Niro, não é? O Al Pacino, o Robert Duvall, que ele aproveitou já. O Marlon Brando que a gente estava falando aqui. E Marlon Brando, que eu acho que é o maior ator do século XX. Né? Foi o maior ator do século XX. Quando é que você assistiu esse filme, Ronald? Assisti logo em Salvador, logo quando no primeiro lançou? dia. Quando cinema? Lançou. Cinema. Você viu no cinema? No Cine Liceu, lá em Salvador. Você morava em Salvador na época? Morava em Salvador, era estudante de arquitetura. E viu cartaz? Recém-entrado na faculdade, né? Então você assistiu ele em 1972. E já se apaixonou? É fantástico. Né? Porque ele, como é italiano, né, tem muita coisa a ver com a cultura latina e tal. Então a gente se identifica um pouco com aquilo. E tem muita coisa da região cacaueira, as vendetas, né, as vinganças, as famílias tradicionais. É uma né? coisa meio de coronelismo, meio de coronelismo, né? Tudo aquilo. O Don Corleone é um coronel. Tem mais a ver com a gente do que até com os americanos, né? É verdade, é verdade. É um submundo dentro do mundo americano. É verdade. Olha, é um clássico mesmo. Ele foi indicado a 10 Oscars quando ele foi lançado, né? E ganhou melhor filme, ganhou melhor roteiro adaptado por Coppola. Você sabe que ninguém queria ator para Marlon Brando. Ninguém queria Marlon Brando, porque Marlon Brando é problemático, sempre foi problemático. Eu né? soube. Aí, e o Coppola insistiu com Marlon Brando. E foram visitá-lo, ele estava na sala, não sei se sabe dessa história, ele subiu, né, um momentinho, subiu, aí voltou já com o algodão para fazer aquela queixada característica do filme, né? Aí pronto, ele já chegou representando o chefão. Mas você consegue imaginar outro ator fazendo Don Corleone? Não. E eu sou, assim, fã desse filme. Minha filha me deu de presente um livro com as fotos do filme. Né? É um que é capa dura, tem as letras assim meio douradas. E tem muita gente, eu tenho um amigo que sabe os diálogos do filme. Então é um filme fantástico. Você, quando o cara vai pedir o favor a ele, né? Ele fala assim... Você nem mesmo pensa em me chamar de padrinho, não frequenta a minha casa e agora vem pedir para que eu mate por dinheiro. Aí o cara beija a mão dele. Obrigada, padrinho. O filme é cheio desses exemplos, né? Quando o filho, ele tem um temperamento forte, o Tony, né? Quando o Tony fala alguma coisa na vista do
do estranho, ele disse, nunca mostra sentimentos na vista de estranho. E é isso que a gente falou, tem uma lealdade muito grande entre esses membros da família, tem um respeito muito grande. E aí mostra por que essas famílias se tornaram tão poderosas, né? Porque eles eram também muito, e também, muito unidos. o outro lado, muito violentos também. Muito né? violentos. Quando tem a cena do ator, né? Que vai dizer que o diretor deixou ele fora de um filme, o diretor tem um cavalo. Ó, se você nunca assistiu, assista. O Poderoso Chefão, assista os três. Os três são maravilhosos. É o que é de melhor no cinema. É o que é. Fantástico. E o segundo filme da sua lista foi Blade Runner. Né? O de 1982, tá, gente? Não é o novo, não. Nós somos apegados esse filme é fantástico. Você estava falando aí do Espero Lá Fora, né, que foi um fracasso de bilheteria. Esse foi maior ainda. Esse foi um fracasso total. Inclusive, eles brigaram. O Harrison Ford brigou com o diretor, o Ridley Scott. Ridley Scott. Pronto, e ficaram um para lá, outro para cá. Depois de muito tempo, o filme virou assim o que é de melhor. Virou um filme cult, se falando de ficção científica, né? Esse tem muito tempo que eu assisti. Mas conta um pouco da história de Blade Runner. Você conseguiu rever todos para... Não. É por isso que trabalhar, né? Senão você não trabalha. É um filme que lida com a tecnologia moderna, né? O perigo da tecnologia. Ele fala sobre os replicantes, que são os homens feitos pela engenharia genética, né? Com prazo de validade, porque eles são tão perfeitos que corre o risco deles dominarem a humanidade. Então eles são feitos com prazo de validade. Então isso é uma metáfora fantástica, né? O dono da empresa é como se fosse o Deus, ele tem um tempo de validade. Então, e o cara foi além, porque ele, além da parte da ficção, da parte humana, também tem a parte econômica. Ele faz uma imagem do futuro que mais ou menos está se chegando até onde ele previu, né? Principalmente nos países do terceiro mundo, uma grande organização, as cidades caóticas, a chuva ácida. Então a imagem que o Ridley Scott faz de Los Angeles é uma coisa fantástica, né? Virou referência. Né? Daí para cá você vê muitos filmes, você olha logo diz Ridley Scott. É verdade, essa temática mesmo. E ele é um diretor diferente, que ele veio da propaganda. Né? Ele não nasceu diretor de cinema, ele veio da propaganda. Então ele tem uns cacoetes que os outros não tiveram. Marcantes, justamente. E você assistiu também no lançamento? Não, esse daí eu não assisti no lançamento, porque foi justamente a gente lê, né? Eu lembro que eu gostava muito de ler a Veja, a crítica de cinema na Veja, para ir assistir o filme, né? A gente é influenciado pela crítica. E foi um filme, foi um fracasso e tal. Eu vi 3, 4 anos depois. Depois do lançamento. E a música é uma coisa viu fantástica. Em casa também, VHS? Não, eu vi no cinema também. Todos esses filmes aí, eu sou da época do cinema. Né? Mas 3, 4 anos depois ainda estava? Não, depois quando passa de novo. Porque antigamente também voltavam os filmes? Os filmes voltavam. Pro cinema. Pro cinema. Então você conseguiu ver também no telão Blade Runner. E a música de como é o nome dele? Vangelis. Né? A música fantástica. A música também virou uma referência. Né? Filme fantástico. Passou uma época que todo casamento de Salvador era com a música do Blade Runner. Tô doida para reassistir esse filme, viu? Foi até bom estar na sua lista, que eu vou rever Blade Runner. E as mulheres maravilhosas, Daryl Hannah, né? no auge, né? E a morena, que eu esqueci o nome dela. Eu gosto mais de Harrison Ford. O Rafa, passa um trechinho dos 2 filmes, O Poderoso Chefão e Blade Runner. Chan Young, a namorada dele. Que também robô, né? Que ela não sabe que é. E linda. Linda. Passa um pouquinho aí, Rafa, das duas cenas pra gente. Eyes, genetic design, just eyes. Hello? I'm in a bar here now, down in the 4th sector. Why don't you come on down here and have a drink? That's not my kind of place. Time to die. If I didn't care
more than words can say. If I didn't care, would I feel this way? If this isn't love, then why? Excuse me, Miss Salome, can I talk to you for a minute? You for real? A gente vai para o intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta com mais 2 filmes também, 2 dicas imperdíveis de cinema que marcaram a vida de Ronald. Eu volto rapidinho, não saia daí. Voltamos com o terceiro bloco do Luiz Câmara Arte. Estou aqui com o Ronald falando sobre os filmes que marcaram a vida dele. E Ronald, a gente falou aqui sobre um diretor injustiçado, quer dizer, não é um diretor injustiçado, filmes desse diretor que foi injustiçado. Mas o diretor está aqui representado. E isso implantou uma pulguinha aqui atrás da minha orelha. O filme que faltou, que a gente comentou, né, que é um filme fantástico, maravilhoso, inesquecível, é Laranja Mecânica. Laranja Mecânica é um filme assim que acho que não tem 2 laranjas mecânicas, não tem na história do cinema. O Stanley Kubrick é um gênio, né? Eu fiquei entre os 2, mas eu escolhi... Então, é isso. Você gosta mais de Doutor Fantástico? Não, eu não sei, né? Aí você... Eu não sei, é isso que eu falei, que você fez uma coisa feia comigo. Vai escolher entre filhos o que a gente gosta mais. Mas, em função da atual crise atômica, né, que a gente está revivendo, né, depois de muito tempo. É verdade. Né, a crise atômica entre figuras como o Donald Trump, o baixinho lá da Coreia e o Putin, né? A gente vê assim o mundo nas mãos de 3 pessoas que você não sabe, que você não tem nenhuma ideia de onde eles podem chegar, né? Totalmente imprevisíveis, assim até com traço de loucura. Então você vê toda a tecnologia, a humanidade na mão de 3 pessoas desse tipo. Então escolha... o filme Doutor Fantástico é um filme espetacular, em todos os sentidos. Então ele aborda esse cenário. Um maluco americano, um general americano que quer fazer uma guerra com a Rússia, né? E aí... Que seria aí a terceira grande guerra mundial. Né? E aí tem a atuação fantástica de Peter Sellers, né? Que é o francês, que ele faz 3 personagens. Né? Inclusive é do Doutor Fantástico, que é baseado em alguns cientistas da época. Não sei se você sabe disso. Ele é baseado em Von Braun, Hermann Kahn e mais uns 3 ou 4 cientistas na época. Ele tirou uma coisa de cada um. E ele foi espetacular. O Peter Sellers, é uma pena que ele morreu antes do combinado. Foi embora antes do combinado. Filme de 1964, gente. Esse eu não vi 1964. Eu era muito pequeno, né? Eu não vi, eu vi depois. Mas me apaixonei pelo filme e eu vi na década de 80. Né? Já era... Começo da década de 80, né? Mas é um filme fantástico, é um filme atual. Todo mundo devia ver esse filme. É isso que a gente observa, que a gente assiste um filme antigo e a gente percebe que essas temáticas, elas continuam atuais. Se você observar o Tempos Modernos de Chaplin, né, essa coisa do homem sendo vigiado pela máquina, destruído, engolido pela tecnologia. O homem que não tem mais tempo de parar para comer, tem aquela cena do milho, né? Ele tem que, para ele produzir mais. A gente não tem mais tempo para nada. A tecnologia nos ocupou muito mais. Esse filme foi feito no auge da Guerra Fria. E esse filme é uma comédia, é uma sátira ácida, mas é uma sátira. Então esse filme teve muita repercussão. Eu imagino que o humor tenha mais validade do que até uma tese de doutorado em relação a certas coisas. Esse filme, ele teve muita repercussão na época, ele influenciou muito na época, né? Como ele foi feito, como ele encarou de uma maneira ridícula, né, a Guerra Fria. E quando a gente para para pensar, né? E a cena final é fantástica. A cena final sobra um avião que vai jogar bomba atômica em Moscou, não é? E a bomba emperra, ele vai consertar a bomba com o chapéu ele é texano, né? Que mostra bem
conservador Bem spoiler. americano, aí a bomba cai e ele, como se estivesse no burro bravo, né? Descendo com a bomba atômica. É uma coisa fantástica. É um filme maravilhoso. E termina o mundo acabando ao som de uma música romântica. E pronto. E olha, se você não quiser spoiler, você não pergunte a Ronald por que ele conta. Mas tudo bem, é um filme de 1964. Mas o bom desse filme não é o fim. Eu não perco a vontade. É o próprio filme que é uma beleza, é maravilhoso. Eu não perco a vontade. Eu posso, às vezes, eu sou muito de olhar a cena. Então eu vejo assim, melhor cena do filme e tal. Eu não assisti o filme ainda. Aí eu vou e assisto a cena. Quando eu percebo, aquela cena é a final. Mas isso não tira a minha vontade de assistir o filme, de verdade. Pelo contrário, se eu gostar da cena, eu sinto mais vontade ainda de assistir. Mas é o terceiro filme da lista, só a retrospectiva. Nós temos aí The Godfather, nós temos o Blade Runner e temos o Doutor Fantástico de Stanley Kubrick de 1964. Quarto filme da sua lista que eu amo, esse é o que eu lhe falei que é um dos mais recentes, né, que eu assisti, que eu adoro, a música hipnotiza. Eu já falei sobre ele aqui também no Luiz Câmara Arte, que é a Ponte do Rio Kwai. Né? Esse filme, esse também é o filme do fim da década de 50, eu devia ser bebê, né? Eu nasci em 52. 57, né? E eu assisti muito tempo depois, aqui em Itabuna, né, na década de 60, que eu assisti. Esse filme virou moda por causa da música, né? A gente andava na rua assoviando a música, né? Você sabe assoviar? Não, assoviar não sei não. E esse filme é fantástico. Em todos os sentidos. Tem o Alec Guinness, que eu acho que ele ganhou o Oscar. Esse filme ganhou o Oscar na época dele. Ganhou o Oscar. E para dizer uma coisa que eu não falei, o Cidadão Kane, que é considerado o maior, não vamos chegar nele, né? Então deixa pra gente chegar nele. Mas esse filme, A Ponte do Rio Kwai, não é? A história é comum. É um campo de prisioneiros ingleses que são obrigados a fazer uma ponte estratégica na Tailândia. Na Tailândia, né? isso. Que essa ponte pode decidir o destino na guerra ali no sul do Pacífico, no Pacífico Sul. Né? Então eles são torturados para fazer a ponte, porque os ingleses são conhecidos como... O coronel, né, fica preso numa casinha. Os ingleses são conhecidos ao longo da história como o expert em ponte. Eles inventaram a ponte, os ingleses. Eu acho que os ingleses são expert em tudo. Mas eles têm essa, né, essa característica. Tem. Ponte é com inglês. Então, eles conseguem fazer a ponte depois de torturado. Não conta o final, não. Não, mas não é isso. Eu não vou contar o final, não. Eles conseguem fazer a ponte e vem uma ordem de fora que tem que destruir a ponte, né? Porque a ponte é altamente estratégica e a vitória no Pacífico Sul depende dessa ponte. Aí que está o negócio. Tanto trabalho para fazer essa ponte, fica todo mundo com o coração partido. O general... Pensar nessa possibilidade. O general, que é o Alec Guinness, ele se recusa a destruir a ponte. Então isso tem uma simbologia fantástica. Todo mundo tem a sua ponte do Rio Kwai. É verdade. Todo mundo, principalmente isso no campo da política. Não é? Você vê um economista, às vezes, ele quer mudar o governo para manter a sua teoria econômica. Alguém quer mudar o mundo para... Porque está apegado ali. Está apegado. Né? É a ponte do Rio Kwai. Isso é uma alegoria fantástica. Todo mundo tem a sua ponte do Rio Kwai. E às vezes essa ponte é destrutiva, é uma ponte... Não, isso é uma maluquice, que a mente humana, né? A característica da mente humana. Mas você vê, ele quase que suportou a tortura para não fazer a ponte. Quando ele faz a ponte, ele se apaixona pela ponte. Ele não quer destruir a ponte. O objetivo maior é ele perder, para ele não tem mais sentido, né? Obra-prima de David Lean também, que é um grande diretor. É outra injustiça que você me obrigou a fazer, porque eu tinha Lawrence das Arábias, que é um filme fantástico, né, de David Lean, né, e eu tive que escolher A Ponte do Rio Kwai. Tem o Viludo Azul também, é de David Lean, não é não? É David Lynch. É David Lynch. Ali é mais recente. É isso mesmo. Que é outro grande filme também que poderia estar nessa lista dos 6 filmes. Fantástico, eu fiquei impressionada quando eu assisti. Agora, esses filmes, a sensação que eu tenho, Ronald, é que não dá para assistir só uma vez. Pois é. Você, para poder absorver tudo que o filme tem para te oferecer, você tem que assistir 10 vezes. E às vezes você tem até que ler a crítica antes de, Tem até que ler um pouquinho. Se você é um cinéfilo, você tem que ler um pouquinho a crítica.
Agora, apesar de falar muito sobre cinema, às vezes, quando é esse lançamento, que tem 1 milhão de pessoas falando, aí eu falo, deixa eu ir. Deixa para depois. Deixa eu ir direto pro filme, que eu vou ter a minha própria impressão. Agora, os clássicos, eu adoro ler sobre os clássicos, porque aí vem as curiosidades de gravação, Mas é bom você ler, Raquel, de produção. na segunda vez que você vê o filme. É bom você ver o filme como você está dizendo aí, né? Na surpresa. Na surpresa. Agora, sem assim, influências. sobre os filmes mais antigos, eu gosto muito de ler sobre os filmes, porque você assiste, mas quando você vai ler, quando eu fui ler sobre Tubarão, que eu fui ter noção de todos os problemas que eles tiveram durante a gravação de Tubarão, o tubarão que dava problema e etc. Eu fiquei tão encantada com a história da gravação, estourou o orçamento, eu fiquei tão encantada com aquilo que aí eu fiquei mais apaixonada pela obra quando eu fui ler, Tubarão, assistir, ouvir podcast também, eu ouço podcast, eu vejo vídeos. A música de Tubarão é uma coisa de gênio, né? Aquela música. São 2 notas musicais, né? Tam, tam, e você se apavora. Tudo, os planos, a montagem, é tudo fantástico em Tubarão. Faltou Tubarão aqui. Faltou Tubarão. Teve algum de Spielberg? Não, né? Não teve, não. A gente não teve Spielberg. Podia ter a lista de Schindler. Né? Poxa, podia ter Schindler, fantástico. ET é lindo, maravilhoso. Gente, talvez a gente receba aqui uma visitinha especial para falar sobre filmes infantis. Espero que ela tenha assistido esses filmes aí de 80, 90. São minhas paixões. Eu de vez em quando obrigo minhas filhas a assistirem. Aí elas começam obrigadas, mas depois elas se apaixonam. Rafa, dá tempo passar um trechinho dos 2 filmes? Só um trechinho, depois a gente já emenda com o intervalo comercial, ok? Você vai ficar com um trechinho de A Ponte do Rio Kwai, isso, e depois a gente vai para o intervalo comercial e eu volto com o último bloco do Luiz Câmera Arte. Não saia daí para conhecer os 2 últimos filmes de Ronald. It has been called one of the greatest films in motion picture history. Don't you realize how important it is to show these people that they can't break us in body or in spirit? You British prisoners have been chosen to build a bridge across the River Kwai. Winner of 7 Academy Awards, including Best Picture, Best Director, Best Actor, and Best Screenplay. Without law, Commander, there is no civilization. Here, there is no civilization. Then we have the opportunity to introduce it. From Sir David Lean, one of the most acclaimed directors of all time, Must we build them a better bridge than they could have built for themselves? comes the motion picture event. This is just a game, this war. Experience it the way it was meant to be seen. Digitally restored and remastered in high definition. Is this your soldier's code, murdering unarmed men? If we go on together. Blu-ray features include never-before-released footage and a 32-page production journal loaded with stories and photos, replicas of the original theatrical lobby cards, and a DVD version of the film. Have turned defeat into victory. You've got to do it, boy. You've got to do it now. British officer, you're to blow up the bridge. Blow up the bridge. The Bridge on the River Kwai. Chegamos ao último bloco do Luiz Câmera Arte. Estamos aqui revisitando os 6 filmes que marcaram a vida de Ronald. Então vamos lembrar: O Poderoso Chefão, Blade Runner, na ordem, Doutor Fantástico, A Ponte do Rio Kwai. A Ponte do Rio Kwai. E agora a gente vai pro 5º filme, que, gente, 1941. Você tá faltando cada vez mais, né? É um filme, esse é clássico, clássico. Esse eu assisti no primeiro ano de arquitetura, filei uma aula, já está passando o cidadão. No cinema você assistiu ele? No cinema, não, eu assisti em 72, você 72, 73. Você não era nascido no ano do lançamento desse filme, gente, é de 1941. Teve uma amostra no Sintupi, em Salvador, no Largo do Rio de Julho, que não existe mais, né? Agora deve ser uma igreja evangélica. Então a gente filou aula, eu filei aula de resistência dos materiais, para assistir a Ponte do Rio Kwai. Valeu assistir o Cidadão Kane. Cidadão Kane, que é o 5º filme da lista de Ronald. Valeu a pena uma surpresa. Essa aula? Valeu. Porque aí eu assisti pela primeira vez. Porque o Cidadão Kane, você tem que estudar a história assistindo o Cidadão Kane. A história do cinema.
de como o cinema foi bolado. Esse filme é considerado o maior filme do mundo, né? Em todas as listas, os 5 maiores filmes de todos os tempos, ele sempre está. Ele inaugura a forma da narrativa moderna cinematográfica. Porque até então os filmes falavam de romance, de aventura. Esse é o filme tenso, psicológico, né? Ele fala de psiquiatria, o filme é em função da lembrança do nome que ele fala no fim, Rosebud. Né? O trenó, o nome do trenó dele, que ele lembra porque foi na hora que ele foi apartado da mãe, né? Que ele foi pego pelo grande... Porque esse é um filme que... Esse eu assisti no primeiro ano da Faculdade de Comunicação, Rádio e TV, né? Eu assisti para escrever sobre ele. Quando você assiste um filme assim, mandada, eu não gosto. Né? Eu gosto de assistir assim, pelo prazer, aquele filme que ninguém quer que você assista e você vai e assiste. Tipo quando eu assistia filme escondido, né? Levantava na ponta do pé, assistia filme quase no mudo. Não é por causa do horário de dormir, gente. Mas às vezes à noite passa coisa imprópria. Mas o que aconteceu foi que eu assisti ele, tinha que assistir para escrever sobre ele, coisa e tal. E falei, nossa, que filme arrastado, coisa e tal, primeira vez. Depois eu assisti esse filme despretensiosamente, sem ninguém estar mandando, e eu gostei muito. Mas indiquei esse filme para outras pessoas que não gostaram desse filme. Não é um filme também que todo mundo... a maioria... De respeito, mas quem nem tem todo bom mundo gosto, gosta. Né, não gosta do que a maioria gosta, né? Aqui para nós. Orson Welles, nesse filme, é uma obra Ele inaugurou tudo. Não sei se você sabe, ele filmava sem teto, para aproveitar mais o claro e o escuro, né, a claridade. Antigamente, antes de Cidadão Kane, o foco era no que estava passando. Se você queria o foco na pessoa ou no objeto, ele criou aí o foco em todas as imagens do ambiente, com a grande angular. Então você assiste, você não sabe para onde olha. Você não sabe se olha para a televisão, se olha para a parede, aparece tudo ao mesmo tempo com a mesma nitidez. Então é um filme fantástico. É considerado o maior filme de todos os tempos. Cidadão Kane, de Orson Welles, que é a história, que é a história de um magnata americano, o dono na época, o mais influente da mídia americana, que era o Hertz, né? Que depois a neta dele, inclusive, foi presa como terrorista. Não sei se você lembra dessa história. Não me lembro não, Ronald. Já na década de 80, década de 70. Já? Você assistiu quantas vezes, Cidadão Kane? 3 vezes. E pretendo assistir, eu não assisti nenhum filme para vir para cá. Quando você me chamar de novo, aí eu vou assistir para ter mais... Mas esse também eu quero assistir a terceira vez. Agora esse eu vou assistir de novo. Eu assisti 2. Mas eu quero... Todos esses aqui, gente, aliás, qualquer filme que eu gostei, eu assisto de novo. Eu não tenho isso não. Quanto mais eu assisto, mais eu gosto. Raramente tem um filme que eu gostei, que eu assisto e falo, já não é a mesma coisa. Deixa eu ver se tem algum filme... Não, eu acho que quanto mais eu assisto, mais eu gosto. Esses dias eu revi o Robocop, o antigo da década de 80. Eu falei, muito melhor do que o novo. E olha que eu sou fã de Padilha, viu? Mas... Eu não gosto de pegar o filme para ver. Eu vou navegando na televisão, aí quando aparece o Três Homens em Conflito, eu paro. Mas aí você não pega do começo. Não pega do começo. Pega o filme de onde está passando, né? Eu gosto de conteúdo on demand. Gosto de chegar lá e falar, vou sentar e vou assistir esse filme. Adoro conteúdo on demand. Então, assim, eu estou me deliciando com esse novo formato de ver filme. Último filme da sua lista, repetindo. Não, a gente faz a retrospectiva no final. Que em português recebeu o título de Três Homens em Conflito, né? Mas a tradução o título em italiano é Il Buono, Il Brutto e o Cativo. O bom, o mau e o feio. E o feio. O Cativo é vilão? Como é essa? O bobão. Em inglês, italiana, é o bom, mau e o feio, né? É o bobo da corte. É o bobo da corte. Mas na versão inglesa é o feio, né? 1966. Esse daí eu assisti adolescente, que era um filme que a gente adorava, né? Western, o cara que era rápido no gatilho. Mas aí eu acho o melhor diretor de filme western. Você sabe que esse filme foi uma leva de filmes feitos na Itália, né? Ele chamava de Western Spaghetti. Né? Feito na Itália. E era filme de consumo, filme tipo B. Né? Filme mais barato. Mais barato, como os filmes noir da década de 50.
né, que eu também adoro, que também podia estar aí o Que Falcão também que não está. O Falcão Maltês, né? Falcão Maltês. Maltês. Então, esse filme... Você esqueceu de Sindicato dos Ladrões. É. Um filme que você pediu tanto tempo para eu trazer cena. Gente, eu demorei para achar a cena de Sindicato. A do carro. Que é a maior cena. Dizem que ela... aqui, trouxe para dedicar para Ronald e ele não botou na lista dele. Porque aí eu já tinha dado o crédito a Marlon Brando no Chefão. É verdade, né? é verdade. Aí ele ia ficar muito Marlon Brando. Muito Marlon Brando. Mas esse filme aí era um filme de classe B, entendeu? E depois foi mostrado toda a genialidade de Sérgio Leone, toda a genialidade de Clint Eastwood. Tá, né? fantástico. Toda a genialidade de Ennio Morricone, que eu acho que essa é a maior música assim, 5 maiores músicas dos filmes, essa daí é uma delas. Né? Que é um filme, aparentemente, uma aventura, mas que está ali dentro o drama vivido pelos Estados Unidos na Guerra da Secessão. Né? Está ali a idiotice e a brutalidade da guerra. Eles passam por essa guerra e aí vamos dizer assim, a trajetória de um homem ruim, das pessoas que vão melhorando, vão se humanizando. É um filme fantástico. Não, Sérgio Leone é fantástico. Era Uma Vez no Oeste também é Sérgio Leone. Também é Sérgio Leone, né? Que podia estar nessa lista, que tem uma cena que o cara morre, você sabe que o cara morre pela música. Né? Que é do Ennio Morricone também, né? Como é o nome da atriz? Cláudia Cardinale. Gente, pense numa mulher bonita. Ela é linda, 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 mas ela em Era Uma Vez no Oeste tá uma coisa assim... Era a nossa musa. Não, minha musa. É uma coisa que você se questiona. Era assim. da época de Sophia Loren, Brigitte Bardot, né? E era uma beleza, gente, natural, tá? Jane Fonda. Porque essa beleza de hoje, você não sabe assim, o que foi mexido, né? O queixo, o nariz. Hoje em dia todo mundo mexe em tudo. Essas mulheres lá, da década de 40, década de 50, elas eram bonitas porque elas eram bonitas mesmo. Ronald, adorei essa lista. Vamos relembrar? Primeiro foi o Poderoso Chefão. Poderoso Chefão. Segundo foi Blade Runner. Blade Runner, certo. Terceiro... Doutor Fantástico. Doutor Fantástico. A Ponte do Rio Kwai. A Ponte do Rio Kwai.